Física, aula 6, potencial elétrico e tensão. Potencial elétrico. Na aula anterior, que foi a aula 5, eu fiz uma introdução sobre o potencial elétrico. Nesta aula, eu vou aprofundar mais sobre o assunto, começando fazendo uma analogia com a parte de mecânica da física. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho 2 copos com água e 2 bolinhas de gude. O ponto da altura da bolinha de gude é o ponto A e o fundo do copo, onde a bolinha vai parar, é o ponto B. Na primeira situação, a bolinha está mais próxima do copo de água e na segunda, a altura da bolinha é maior, ela está mais longe do copo de água. Ao soltar essas 2 bolinhas, percebe-se que a altura da onda dos respingos aqui, da turbulência provocada pela queda da bolinha na água, vai ser maior no segundo caso. Isso acontece porque o nosso planeta ele tem um campo gravitacional no qual qualquer objeto que seja colocado na atmosfera próximo à sua superfície é atraído para o centro do planeta. Essa força gravitacional é chamada de força-peso. Então, a bolinha que estava no ponto mais alto, ela vai ter uma energia potencial gravitacional maior. A gente viu na aula anterior que a energia potencial é a energia da posição. Ou seja, a posição que a primeira bolinha estava era uma posição mais próxima do final do seu percurso, que seria o ponto B. Logo, a força de atração aqui da Terra, do seu campo gravitacional para que a bolinha parasse no fundo do copo, ela vai ser menor se comparada com o segundo caso. A força-peso, a força gravitacional aqui, ela vai ser maior, porque ele estava a uma altura maior. Quando essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, ela vai ser transformada com uma maior velocidade no segundo caso, porque o percurso, o trajeto realizado pela segunda bolinha vai ser maior comparado com o trajeto da primeira. Nós temos que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Se eu parto de um repouso na velocidade 0, onde eu estava segurando a bolinha, e solto essa bolinha a 10 metros de altura desse copo com água, em 1 segundo ela vai percorrer os 10 metros. Então, ela vai estar em uma velocidade, quando ela chegar aqui embaixo, de 10 metros por segundo. Já no segundo caso, da segunda bolinha, vamos imaginar que ela estivesse a 50 metros do copo de água. Então, nos 10 primeiros metros, ela teria uma velocidade de 10 metros por segundo. No segundo metro, já estaria a 20 metros por segundo. E ao final do percurso, essa bolinha estaria a 50 metros por segundo. Assim, a velocidade que a segunda bolinha chegou aqui embaixo, no ponto B, foi muito maior do que no primeiro caso, devido à altura da bolinha ser maior no segundo caso. Então, essa força gravitacional, P aqui, ela vai realizar um trabalho sobre a bolinha quando a desloca. E esse trabalho vai corresponder à variação da energia potencial gravitacional entre o ponto A e B. Então, o trabalho é esse deslocamento da bolinha do ponto da altura onde ela partiu até o final do seu percurso. E esse trabalho ele é dado pela equação tal, que é T, a letra T em grego. Então, o trabalho realizado de A para B, do ponto A para o ponto B, será a energia potencial gravitacional no ponto A menos a energia potencial gravitacional no ponto B. Então, a energia de A menos a energia de B resulta, então, no trabalho que foi necessário realizar para a queda dessa bolinha. Voltando à eletrostática, fazendo uma comparação, aqui temos
o planeta Terra com seu campo gravitacional atraindo a bolinha para o seu centro. No caso aqui, temos uma carga negativa com o seu campo elétrico. E temos aqui, ao invés de uma bolinha de gude, temos uma carga Q positiva, num ponto A. Então, a carga negativa Q num ponto B e a carga positiva em um ponto A. E a força que é exercida aqui, neste caso, aqui era a força-peso da gravidade do planeta. No caso, na eletrostática, temos uma força elétrica que é dada pelo valor dessa carga vezes o valor do meu campo elétrico. Essa força elétrica ao qual essa carga está submetida, ela também vai realizar um trabalho de maneira análoga à força gravitacional. E esse trabalho representa a energia que a força transfere para a carga Q. Temos aqui, então, uma carga positiva e uma carga negativa. Essa carga positiva terá uma força de atração, sendo que ela será atraída para a carga Q negativa. O trabalho realizado por essa bolinha sair do ponto A e chegar ao ponto B, ele pode ser calculado de forma análoga ao trabalho realizado aqui no caso da mecânica. Então, o trabalho realizado pelas cargas de A para B, para sair do ponto A para o ponto B, vai ser igual à energia potencial elétrica, agora não é gravitacional mais, porque estamos falando de um campo elétrico e não de um campo gravitacional. Então, vai ser energia potencial elétrica do ponto A menos a energia potencial elétrica do ponto B. A energia potencial elétrica armazenada entre as cargas Qzão e Qzinho é uma grandeza física associada a cada ponto do campo elétrico. E cada movimento da carga Q também ocorre a variação de energia potencial. Então, da mesma forma que a minha energia potencial, no caso aqui da mecânica, da bolinha, era menor no caso que ela estava mais próxima do copo de água, da mesma forma com as cargas. A distância que eu estou de uma carga para o meu corpo que está produzindo o campo elétrico vai ser diferente em cada posição. E aí a equação para você calcular, nós já vimos isso, a energia potencial elétrica de um campo é dada onde K0 é a constante eletrostática do meio, Q são as cargas, e D a distância entre uma carga e outra. O potencial elétrico é calculado com o valor da energia potencial elétrica dividido pelo valor da carga. E se quiser saber qual que é o potencial elétrico gerado por uma carga determinada, é só igualar essas duas equações e chega-se então ao valor do potencial elétrico igual à constante eletrostática do meio vezes o valor da carga dividido pela distância. E a unidade usada para medir o potencial elétrico é o volt, em homenagem a Alessandro Volta. 1 volt corresponde a 1 joule dividido por 1 coulomb. Entendido então o que é o potencial elétrico, essa energia de posição, esse trabalho realizado para que a carga saia de um ponto A para um ponto B, veremos então o que é DDP, que é diferença de potencial elétrico ou tensão. Pode aparecer escrito das duas formas. Nas fórmulas, a tensão é denominada pela letra U. Diferença de potencial elétrico é a diferença da energia potencial num ponto A menos a energia potencial de um ponto B. Potencial elétrico dado por energia potencial dividido pela carga do ponto A menos energia potencial elétrica do segundo ponto dividido pela carga. Sabemos que energia potencial de um ponto menos energia potencial de outro é o trabalho realizado por essa carga.
Então, a tensão elétrica, ela é dada pela seguinte fórmula: U igual ao trabalho realizado por essas cargas para ter esse deslocamento, dividido por Q, pelo valor da carga. Então, para calcular o potencial elétrico gerado por uma carga, eu vou utilizar uma dessas duas fórmulas aqui, V igual a K0 vezes Q dividido por D. E para calcular a tensão, ou seja, a diferença de potencial, eu vou utilizar o resultado do trabalho realizado para a bolinha sair de A para B, né, de um ponto A para um ponto B, dividido pelo valor dessa carga. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.